Olá. Imagina comigo aqui uma situação hipotética. Imagina um jogo multiplayer, né? Um RPG multiplayer online, no qual quando você começa uma conta, você só pode começar uma conta uma vez, certo? E quando você começa essa conta, o seu personagem e o lugar no jogo no qual você vai nascer, você vai aparecer, a quantidade de moedinhas que você vai ter, os artefatos que você vai possuir, eles são randomizados. Você é completamente aleatório. Você não sabe como que você vai chegar nesse mundo virtual aí desse jogo. E você pode só ter uma chance de começar uma conta. Se você não gostar, não tem jeito de fazer outra. Só tem uma chance, tá? E aí, beleza, você nasce naquele nível 0, ou seja, alguns já nascem nível 10, aí você não entende por quê, que injustiça é essa, aí você começa a evoluir nesse jogo, mas você consegue ultrapassar o nível 10, chegando no momento ali, e aí você vai juntando as moedinhas, e vai custando, e vai comprando as arminhas, e vai comprando os artefatos que fazem você evoluir nesse jogo, e aí você se diverte, mas também você fica puto de vez em quando, porque, por que eu saí aleatório, né, eu podia ter saído igual esse cara nível 30 aqui, com a melhor arminha e tudo, aí você fica com raiva dele, porque ele vai lá e nasceu numa posição de vantagem que você, aí depois um dia você descobre que 99% dos jogadores, por mais que alguns tenham nascido no nível 30 e outros tenham nascido no nível 0, 99% dos jogadores, eles não têm acesso ilimitado aos recursos, como 1% de uns jogadores desconhecidos e que tem até capa da invisibilidade, né? E esses 1%, eles têm infinitas moedas, infinitos artefatos, nível ultra, max, e não tem jeito de ser maior nível que eles, né? Só que 99% dos jogadores nem sabiam da existência desse 1%. Bem-vindo à realidade! Ai, gente, eu fico zoando assim, fico rindo, né, pra a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo aqui nesse mundo, né? A gente vem aqui, nasce assim, bebezinho, fica dependente de leite materno, para depois dependente de atenção materna, para depois dependente de atenção da sociedade e de estar no lugar, né? Dependente emocional das nossas companheiras, dos nossos companheiros, né? E aí, por assim vai, né? E a gente muitas vezes morre e nem percebe o que aconteceu, né? Nem percebe que a gente está no maior esquema piramidal jamais visto, né? Nem percebe que a gente está na maior corrupção mundial jamais imaginada, pelo menos pela minha mente. Eu não consigo imaginar outro momento da história onde não foi tão grande e tão global essa manipulação mundial na qual a gente está vivendo, que a gente é 99%. Por mais que tem uns que nascem ali no nível 30 e tem outros que nascem no nível 0, a gente ainda é todos 99%. Ninguém, por mais rico que seja, desses 99%, ninguém tem acesso aos recursos ilimitados como esse menos de 1% tem, né? Quando a gente percebe isso, a gente começa a ver a vida de outra maneira. Primeiro, a gente leva menos a sério todos os sanitarismos e os dogmatismos e os moralismos, né? A gente leva menos a sério, porque todos que estão perpetuando esses moralismos e esses sanitarismos são aqueles próprios que estão lá naquele 1%, né? Não vou nem falar aqui, é lá. Porque isso tá para acabar. Tá para acabar assim. Já está acabando, na verdade, né? Já está acabando. É uma questão da gente começar a perceber. Então, o que a gente precisa de fazer? Me ajuda aí, ajuda a pensar comigo aqui. O que seria o mais importante da gente entender, né? Primeiramente, na minha opinião, e aí você vai me falar qual que é a sua opinião aí, pode ficar à vontade de compartilhar, e se não estiver de acordo comigo, melhor ainda, que a gente começa uma conversa. Mas, na minha opinião, o que é o mais importante da gente fazer? É a gente conseguir com que mais pessoas fiquem cientes
desse joguinho, desse bug no jogo, né? Porque é um bug, não era para ser. Os caras conseguiram encontrar uma falha no sistema, conseguiram encontrar uma falha no nosso sistema mesmo, de crenças, né? Entenderam como que o jogo funciona, eles entenderam mesmo, tão a fundo que eles encontraram a falha, o bug dentro do jogo, que conseguiam que eles explorassem 100% dos recursos de maneira ilimitada. E quando eu falo recurso, passa primeiramente pela impressão da moeda, pela cunhagem. Na verdade, não é nem primeiramente, né? Na verdade, o primeiro aspecto de todos que mais influencia esse poder na mão de poucos é a atenção. Porque esses 1%, vamos chamá-los assim, nesse vídeo vou chamar eles assim, em outros vídeos eu vou chamar eles de outras coisas. Mas esse 1%, eles detêm a atenção. Lógico, eles pagam por essa atenção, eles pagam a mídia, eles pagam, mas quando eu falo atenção, é a narrativa da realidade. É a narrativa de que quando você nasce, você tem que ter um CPF. Quando você casa, você tem que casar no cartório. É a narrativa do exército, né? de ter uma necessidade de uma polícia. É a narrativa da igreja. Todas as narrativas que a gente conhece, elas foram influenciadas ou estão altamente ligadas a esse grupo, né? Algumas são só influências, né? Porque eu reconheço os movimentos revolucionários que foram influenciados no meio, ou até no início às vezes, ou só no final, dependendo de cada caso, né? As tecnologias maravilhosas que surgem para melhorar a nossa vida e que depois são compradas por esse grupo de corporatistas, né? Também as ideologias e as religiões que nascem de princípios elevadíssimos e que acabam sendo corrompidas e tomadas e compradas por esse povo, né? Esse povinho aí do 1%. Então, isso, para mim, a coisa mais importante é a gente conseguir, por isso que eu estou falando isso aqui agora. Eu não quero convencer ninguém, eu quero que alguém se questione. Eu quero que você tenha mais ferramentas para ajudar seus amigos, sua família, as pessoas ao seu entorno, de pelo menos se questionarem sobre essa realidade, sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom fazer, o que não é, né? Quais são os objetivos da vida, qual que é o seu propósito na vida, né? Se você começar a pensar nisso, você vai ver que tem o que te propõe mais facilmente, que é o emprego, que é casar e depois morrer, não é o mais atrativo, né? O mais atrativo é o que esses caras estão fazendo e não estão deixando a gente fazer, que é viver livremente. Quer poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser, sabe? Sem fazer mal a ninguém. Aí vem a nossa diferença entre eles. Que eles não têm escrúpulo nenhum em fazer mal aos outros para poderem se divertir, né? Por isso que a gente está aqui e eles estão lá. Porque a gente tem, eu conto a gente, as pessoas que estão pelo menos um pouco se questionando, né? Não significa que está todo mundo desperto nem nada, mas pelo menos está se questionando. A gente está se questionando e não está jogando o jogo deles. Então vem para minha conclusão desse momento que eu estou tendo aqui com você. Existe uma porcentagem, eu vou colocar a porcentagem simbólica, tá? 30% da população já está sabendo o que está acontecendo, ou pelo menos tem alguma dúvida muito grande e fala assim, não, tem alguma coisa errada. Pelo menos tem uma certeza que tem alguma coisa errada. Só não sabe o que está acontecendo, mas tem uma certeza. Alguma coisa está errada, estão nos mentindo, estão nos enganando e trouxeram a gente para esse grande... para essa grande corrupção que a gente nem percebia até então. E 40% da população está no meio, não sabe nada do que está rolando, sabe? Está perdidão, está assim, nas emoções, está com medo, depois está com coragem, depois está com medo de novo, e aí fica assim, perdidão. E os outros 30% já era. Não tenta falar com eles não, porque eles já estão hipnotizados completamente. Só na próxima encarnação, talvez, nem sei. Então nem perde tempo. A gente tem que concentrar nesse pessoal do meio, esse pessoal que está em cima do muro, esse pessoal que está assim... já me questionei, então nem que nunca se questionou, mas também que não fica
fazendo coisas erradas igual a galera que foi seduzida pelo esse caminho desse 1%, né? Que é fazer o que bem quiser, mesmo se fazer mal a outra pessoa, mesmo se fizer mal ao todo, mesmo se fizer mal à natureza, né? Então tem a parte da população que quer fazer o que quiser, quer ter liberdade, mas só que respeita o espaço, respeita a energia um do outro, repensa suas ações, né? Se observa, se enxerga. E os outros que querem fazer o que quiserem também, querem ter essa liberdade também. Todo mundo quer ser feliz no final, né? Só que esses já desligaram, tem uma chavinha desligada no cérebro deles que eles não têm mais empatia, né? Ou eles só têm empatia pelos seus próximos e não por todos, os animais, as plantas, as pessoas diferentes de si, né? As pessoas que não são da mesma cultura, né? Eles não têm nem empatia por ninguém, talvez só aquele núcleo familiar ou aquelas pessoas da raça delas, vamos dizer assim, e aí eles não têm mais empatia por outros, né? E esses que estão no meio, que é os 40%, que é o povão mesmo, que não sabe do que está acontecendo, não sabe nada, assim. Eles têm o potencial de ir tanto para um lado quanto para o outro. Então o nosso trabalho aqui é a gente trazer as pessoas para a luz, e quando eu falo luz não é romantizando, não, é luz mesmo de enxergar. Quando você liga a luz, você enxerga. Se você desliga a luz, você para de enxergar. Então trazer as pessoas para a luz de enxergar o que está acontecendo, né? Que o sistema monetário já foi corrompido há muito tempo, né? Quando você pensa no dinheiro, o dinheiro é muito antigo, a humanidade sempre usou, isso aí é semântica. Dinheiro daquela época não é dinheiro de há 200 anos atrás, não é dinheiro de 100 anos atrás e não é dinheiro de agora. É só uma palavra, dinheiro. Só que o significado que tem por trás disso e o valor mesmo mudou várias vezes durante a humanidade. E nesse momento, galera, quem está no controle de todo o dinheiro mundial, da criação mesmo, da cunhagem dos recursos. Os recursos que hoje em dia são 100% digitais. Então não tem nenhuma coisa não tem que nem mover montanhas, nem mover pilhas de ouro para gerar valor, para gerar alguma coisa que tenha um peso monetário real, na vida real mesmo, que possa alimentar pessoas mesmo, fundamentalmente falando, que é o quê? Você tem um trator, você tem um pedaço de terra, você tem as sementes, você tem a água, você tem os trabalhadores, você tem a logística para entregar essa comida. Então tudo isso é hard assets, né? Que é recursos físicos mesmo. Então isso é real, isso é dinheiro de verdade, né? O que eles estão criando à torto e à direito, que é o real, que é o dólar, que é o euro, que é o pound, que é a libra, que é tudo isso, isso não tem valor nenhum. Isso só tem um valor porque a gente dá atenção nisso. A gente dá atenção. Por isso que a maior moeda do mundo é a atenção e a crença. Então, se você acredita e tem atenção na sua crença e que muitas pessoas acreditam a mesma coisa que você, pronto, virou uma realidade, virou um status quo, virou um paradigma novo e pronto. Então, só prestar atenção nisso, gente. Começar a prestar atenção nisso. Da onde que vem o dinheiro, né? Não demonizar o dinheiro, nada disso. Né? Da onde que vem o dinheiro agora? E quais são as soluções novas que estão sendo oferecidas aí? As criptomoedas. E quando eu falo criptomoeda, não é só Bitcoin, né? São todas as criptomoedas, todas as tecnologias que tem por trás disso, sabe? Dos NFTs, dos contratos inteligentes, do DeFi, né, que é Decentralized Finance, que é finanças descentralizadas, né, investimentos que a gente não depende de uma entidade centralizada para guardar nossos fundos, a gente pode usar coisas mais descentralizadas, que é o contrário do que está acontecendo agora, né, o que está acontecendo agora com o sistema fiduciário, que é o sistema de fiat money, que é o sistema de dinheiro fiduciário mesmo, que é o real, o dólar, etc., esse sistema está completamente corrompido, sabe? Ele não quer o bem do povo. Ele só quer o bem das corporações que estão ali inseridas nesse sistema. Não chega de romantismo. Chega de pensar que o governo, que os banqueiros, que os bancos internacionais, que os bancos centrais do mundo querem o bem
o seu bem, o meu bem. E não, eles querem só continuar mamando da crença das pessoas, tá? Então tudo que permite isso é a crença. É a crença. A gente está vivendo uma época que de novo, e de novo, e de novo, desde o início da humanidade, as pessoas são manipuladas através da crença. Não esquece isso, sabe? A manipulação vem da crença. Então se você acredita que o que a OMS te fala, ou se você acredita que o que o FMI te fala é verdade, boa sorte. Boa sorte. É justamente um instrumento de manipulação desse 1%. Isso dá para provar por A mais B, que eu não vou nem perder tempo nesse vídeo. Você pode olhar Follow the Money. Faz uma pesquisa bem boa assim de seguir o dinheiro. E aí tem várias ferramentas para isso. Eu posso falar isso inclusive num outro vídeo que eu falo no meu outro canal, que é o Ravitech, onde eu falo mais de criptomoedas, de blockchain, né? E mais de um aspecto técnico, até onde que eu posso, né, explicar, onde que eu sei. E vamos descobrindo juntos aí essas novas tecnologias, essas soluções para esses monopólios financeiros que já estão na humanidade há muitos séculos e a gente só não percebe, né? A gente percebe quando a gente olha para trás, mas sempre a gente acha que o momento que a gente está vivendo, agora é diferente. A gente já passou pelas revoluções, a gente não está mais nessa época, né? Já melhorou e tudo, mas não, são só novas ferramentas de escravidão, né? Então, vamos ficar ligado aí, que é muita coisa, né? Quem vai, se você tá aqui, né, é porque você se importa um pouco, né? E não é todo mundo que lembra daqueles 30% que já era, não perde tempo com eles não. Vão naqueles que estão assim, ainda em cima do muro, que não estão sabendo o que está acontecendo, e aí a gente pode trazer um pouco de luz. Mas se você for dar luz pra galera que já tá iluminada, só que do outro lado, você vai só perder tempo, né? E você vai só perder energia, porque não adianta, já era. Pra eles já era. Então agora é se focar em você primeiro, você mesmo, você mesma, né? De ter esse foco e essa luz do que tá acontecendo nesse planeta, né? Essa grande manipulação. E depois, se sobrar energia depois que você cuidar de si, você vai lá e ilumina um pouco outros irmãos, outras irmãs, com um pouco de informação, né? Com um pouco de clareza sobre a realidade da atenção, da crença, do dinheiro, da energia, de como tudo isso flui e como que certos humanos são vampiros mesmo, né? E outros estão aí para dar. E outros estão só olhando, só observando. Beleza? Um beijo na bunda, até segunda.